Então vamos ver aqui a diferença ponto a ponto. Essa diferença aqui é importante, então se eu fosse você eu printava a tela. Vamos lá então, pessoal. A progressivista, qual é o papel da escola na perspectiva progressivista? Você vai ter aqui, ó, adequar a necessidade ao meio social, aquela perspectiva de retratar a vida. O aluno, ele deve ser oferecido a vivência para que ele possa educar-se. Então observe que tanto na progressivista como na não diretiva, você vai ter agora a ênfase onde, pessoal? No aluno. Olha só como a não diretiva trabalha. Ela vai trabalhar com ação de atitudes, vai trabalhar com autodesenvolvimento, vai trabalhar dentro de uma perspectiva de educação-terapia. Ela está preocupada em resolver problemas psicológicos, porque ela entende que os problemas psicológicos são muito mais importantes do que questões pedagógicas. Ela entende o seguinte, olha, se você tem problemas psicológicos, você não vai conseguir desenvolver pedagogicamente. Então nós vamos tratar essas questões aí psicológicas para que você possa se desenvolver pedagogicamente, tá certo? Como é que o conteúdo é trabalhado? E a gente vai entender essa questão aí do conteúdo, como é que ele é trabalhado tanto na progressivista como na não diretiva. Olha só, você vai ter aqui justamente, pessoal, o conhecimento que vai ser baseado no campo de interesse e necessidade do estudante. O conteúdo vai surgir por meio da experiência e essa expressão aqui é uma expressão que você precisa levar para a prova. Aprender a aprender. Tá certo? É uma expressão que você precisa levar para a sua prova. Partindo aqui para os conteúdos da não diretiva, você vai ter aqui o desenvolvimento das relações. Esse desenvolvimento das relações é muito importante, então a questão do relacionamento é uma questão muito importante, tá certo? E o conteúdo deve ser desenvolvido de modo a facilitar a busca do conhecimento por si só, tá certo? A metodologia da progressivista é também uma expressão que você precisa levar para a prova, que é uma expressão-chave, que é aprender fazendo. Outra perspectiva importante de metodologia, eles vão trabalhar dentro de uma metodologia onde o trabalho em grupo é muito importante, tá certo? E o trabalho em grupo é importante para o desenvolvimento do estudante. A não diretiva, a escola não diretiva, essa perspectiva não diretiva, vai trabalhar da seguinte forma. O professor deve se esforçar para facilitar o máximo possível a aprendizagem. Então, a expressão professor facilitador é uma expressão que está ligada a essa escola nova não diretiva, tá certo? Um outro aspecto muito importante é esse relacionamento interpessoal para o crescimento do estudante. Não acabou? Tem outras questões aqui que são importantes. Voltando aqui. A relação professor-aluno. O professor, na progressivista, vai ser um auxiliador. Aqui já na não diretiva, ele vai ser um especialista em relações humanas. Ele vai ser um facilitador. Olha a diferença. Aqui ele vai ser auxiliador e aqui ele vai ser facilitador. Por que aqui ele vai ser um auxiliador, gente? Qual é a diferença, então? A diferença aqui que a gente pode traçar, muito importante. Na não diretiva, o professor ele vai ser aquele que vai desenvolver aspectos de relações humanas. Ele não vai direcionar. Se ele fosse auxiliar, entre outras palavras, ele vai fazer o quê? Ele vai justamente fazer intervenções. Na não diretiva não existe essa questão da intervenção do professor de forma direta, tá certo? Ele deixa o aluno mais à vontade. Por isso que ele não é um auxiliador e sim um facilitador, tá certo? Uma outra perspectiva importante aqui na progressivista é que a disciplina aqui não é... Desculpa, gente. A disciplina aqui não é decidida pelo professor dentro dessa perspectiva progressivista. Por quê? Quem é o estudante aqui? O estudante ele vai ser aquele que vai fazer a tomada de decisão. Então você vai ter aqui a disciplina que vai ser o quê? Vai ser um entendimento entre o grupo. É o grupo que vai dar vazão a esse tipo de entendimento. Então o que o grupo determina como sendo questões aí de disciplina vai ser então colocada para o grupo, e aí aqueles que se enquadram dentro desse combinado do grupo
são aqueles que são realmente disciplinados. Os pressupostos de aprendizagem para progressivista, os pressupostos de aprendizagem para progressivista diz respeito em que o aprender é uma descoberta e eles vão trabalhar na perspectiva da autoaprendizagem. Já na não diretiva, eles vão trabalhar por meio de uma motivação, ou seja, por meio dessa motivação como sendo um ato interno. O autoconhecimento e a modificação das convicções são essas que vão dar aí o indício de aprendizagem. Então, a partir do momento que você está desenvolvendo o autoconhecimento, está desenvolvendo aí essa modificação das convicções, a partir daí, você mudando o seu pensamento e mudando as suas atitudes, isso vai ser a representação justamente de aprendizagem para a tendência não diretiva, tá certo? A avaliação na tendência progressivista vai ser dentro da perspectiva em que o professor vai observar o trabalho que está sendo feito dentro de sala de aula e vai reconhecer os esforços do aluno. Já para a não diretiva, o aluno tem autonomia para que ele possa realmente se autoavaliar, por isso que você vai trabalhar dentro dessa perspectiva da autoavaliação. E aí você tem justamente esses dois universos aqui da escola nova, que vai ser justamente aqui baseado nestes autores. Você tem aqui, ó, por exemplo, a progressivista foi influenciada por Maria Montessori, De Crowley, John Dewey, Piaget, Lauro de Oliveira Lima. Já na não diretiva, você vai ter aqui, por exemplo, Carl Rogers, você vai ter Alexander Neil, que fundou a escola de Summerhill. Lá na escola de Summerhill ele trabalhava justamente na perspectiva da não diretividade, isso influenciou o trabalho da não diretividade aqui dentro do Brasil. Quando você olha, por exemplo, para essa perspectiva progressivista, a perspectiva progressivista ela é muito interessante, porque ela vai deixar o aluno muito livre para que ele possa descobrir a aprendizagem.